Galera, hoje a gente vai começar a falar um pouquinho de termodinâmica, tá? Vamos dar o início da termodinâmica. A termodinâmica, ela tem como parâmetro todo o conteúdo que a gente já estudou. Então eu vou ter que revisar algumas coisas com vocês, que eu sei que aí vocês acabam esquecendo, tá? Mas antes de começar o conteúdo da termodinâmica, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre como vai ser o nosso início de semestre aí também, tá? Como é que vai ser as diretrizes do próximo semestre, que é coisa que vocês já conhecem, já sabem, né? Mas é bom sempre falar novamente, né? Relembrar essas coisinhas aí. Bom, como vocês sabem, seguimos em modo remoto, né? Até não sei qual dia, tá? Nossas aulas seguirão terça-feira, às 10h20, né? O horário foi uma solicitação de vocês no último semestre. Se não houver nenhuma... se continuar como está, né? Para mim não tem problema nenhum. Se vocês quiserem mudar esse horário, aí vocês venham falar comigo depois, no grupo lá. Pedir para começar às 10 ou às 10h30, não sei, tanto faz, como vocês quiserem, tá? Nós continuaremos nesse modo, fazendo aulas síncronas e assíncronas, né? Então, uma semana síncrona, outra semana assíncrona. Então, semana que vem vocês já sabem, né? Que nós teremos uma aula gravada. Então, eu vou passar para vocês a aula gravada, assíncrona. É realizada a chamada nas aulas síncronas e nas aulas assíncronas. Como é que funciona, né? Então, nas síncronas, a gente faz aquela chamadinha virtual ali, né? Onde eu vou dizer uma palavra-chave, vocês escrevem no chat. E aí o sistema ele contabiliza a presença de vocês automaticamente. E nas aulas assíncronas eu vou pedir que vocês coloquem lá nos comentários dos vídeos que são postados lá no YouTube, né, o nome de vocês e a turma, que aí eu tenho um ok lá, pelo menos abrir o link, né? Abrir o link. Eu sei que muitas vezes eu fico lá de olho lá no tempo que vocês ficam vendo as aulas, né? Aí às vezes eu me decepciono um pouco com isso, né? Às vezes eu vejo lá o tempo de visualização de 15 minutos, de 20 minutos, sendo que a aula tem 50 minutos, né? Não é o ideal, porque as aulas eram para ser assistidas inteiras, né? Nós estamos no modo remoto, vocês precisam assistir as aulas por inteiro, é o ideal, né? Como eu não tenho esse controle rígido, né? Eu tento fazer o máximo possível para que vocês fiquem e assistam todas as aulas, né? Isso acaba ocasionando muitas coisas problemas que aconteceram, por exemplo, no semestre passado, de alunos que nem sabiam que tipo de trabalho tinham que entregar, né? Sinal que não assistiam às aulas, certo? Então, eu fico muito decepcionado com isso, porque é o trabalho, né, que eu faço ali para vocês, com edição, com colocar o videozinho ali. Eu fico uma hora falando e o mínimo que eu espero é que vocês assistam, né? Enfim, por enquanto, no modo remoto, seguiremos assim. Eu espero que ano que vem, quando nós voltarmos no presencial, eu espero que que possamos voltar realmente, né? Que a gente não tenha tantos problemas com a base, certo? Porque vai ser muito necessário lá no terceiro ano. E para isso, para vocês terem uma base forte, vocês precisam assistir todas as aulas, tá? Atividades semanais continuarão rolando, né? Então, aquelas atividades que valem ponto e presença, certo? Vocês, no momento que vocês me entregam lá as atividades lá no SIGA, então isso aí tá chancelando a presença de vocês, tá? Não se esqueçam disso. Atividades entregues fora do prazo, tem desconto, não se esqueçam disso também. Professor, lembrem, gente, o prazo de entrega é até o horário da aula. Eu coloco sempre assim, ó, a aula é às 10h20, é para entregar uma atividadezinha até às 10h20, certo? Passou 11 horas, já atrasou e vai mandar para o e-mail, vai chancelar a presença, né? Mas vai ter desconto de ponto, vai perder ponto, tá? Então não se esqueçam disso. Avaliações nós seguiremos lá pelo modo do SIGA, tá? Questionário, tá? E teremos novamente um vídeo de experimento de física com conteúdo do segundo semestre, ou seja, os conteúdos de termodinâmica, ondas e ótica, tá? Que vocês vão montar e vão entregar lá em dezembro, tá, gente? Então, assim, os experimentos já dá para ir pensando o que vai fazer, né? Se você olhou um negócio lá no Manual do Mundo, ou se olhou em outro vídeo no YouTube lá, alguém fazendo um experimento muito legal que vocês acham que poderiam fazer e têm condições de fazer e explicar, né? Então já é uma maneira de vocês já irem se arrumando para fazer essas coisas. Galera, recuperação paralela, né, é uma coisa que muita gente me cobra,
tá? Vai rolar a recuperação paralela do primeiro semestre, logo agora. Eu já vou falar sobre isso nos próximos slides. E também deve rolar uma recuperação paralela lá por novembro, tá? Do segundo semestre, tá? Para fazer uma recuperação aí das 2 primeiras notas que vocês vão ter já durante esse semestre. Como você sabe, né? São 3 notas no primeiro semestre, 3 notas no segundo semestre. Então, esse semestre aqui nós teremos 3 áreas, tá? A primeira área, a área 4. Já vou falar no próximo slide também, já estou me adiantando, mas só para vocês terem uma ideia aí como é que são os pontos, né? Então, o questionário é aquela avaliação principal, vale 8 pontos. As atividades semanais, 2 pontinhos, né? Que são pontos preciosos para vocês. Então, por isso que eu digo para vocês, ó, não deixem de entregar as atividades, façam elas com muito cuidado, né? Para que já é uma maneira de vocês estudarem, né? Porque a maneira como eu ali são boladas as atividades semanais já são a maneira pelo qual geralmente são cobradas nas avaliações, tá? Então, ali 8 pontos das atividades semanais e a presença 2 pontinhos formam 10. As áreas 4 e 5 serão assim, tá? Vocês vão lá e vão ter a avaliação via SIGA, mais os 2 pontos das atividades semanais, né? Que vale também presença. Não se esqueçam disso. Galera, a área 6 é um pouco diferente, porque tem o vídeo do experimento que vale 5 pontos, né? O questionário vai valer 5 pontos. E nós teremos ainda as atividades semanais que vale presença e geram pontos extras. Então já é uma maneira também de recuperar a nota aí, tá? Com essas atividades semanais aí que contam alguns pontinhos extras. Óbvio que elas não vão ter o peso de 2 pontos, como na área 4 e na área 5. É uma pontuação menor, né? Uma pontuação ali extra, para que se o cara ficou ali estrangulado, né, com 6 e pouquinho, o cara consegue chegar na média, tá? O conteúdo desse segundo semestre, nós vamos falar então sobre termodinâmica, certo? Nós vamos falar sobre ondas, então, e depois nós falaremos sobre óptica, né? Óptica, certo? Então a primeira área aqui vai ser a área que nós iniciaremos, que é o que eu chamo de cereja do bolo do segundo semestre, é a principal área, certo? De conteúdo, assim, o conteúdo que eu digo que é mais, vai dar mais trabalho para vocês, certo? Que envolve conteúdos mais complexos, é a termodinâmica. As ondas é um pouquinho mais tranquilo, a ótica também eu considero um pouco mais tranquilo. São conteúdos mais teóricos, inclusive, ondas e ótica, né? Muita coisa teórica. A termodinâmica ela envolve alguns cálculos, né? Não cálculos complexos, não são nada parecido com o que vocês fizeram no primeiro semestre, que envolvia vetores. Eu considero que vetores é uma matemática um pouco mais complicada, mas envolve alguns cálculos e algumas teorias aí que vocês precisam tomar cuidado e estudar, né? Como sempre, certo? O que mais? Questionário da recuperação paralela, tá, gente? Então, nós já teremos aqui, ó, para quem ficou com a nota abaixo de 7, média abaixo de 7, é média, não é nota, tá? Não é em alguma... Se o cara tirou 5 na primeira área, mas ele conseguiu recuperar tirando 10 na segunda área, ele não tem média abaixo de 7. Então, esse cara não precisa fazer recuperação, porque ele já tem média. No primeiro semestre, ele atingiu a média 7, então tá tudo certo. Essa recuperação aqui é voltada para quem está abaixo de 7, como média, certo? E então ele vai fazer um questionário via SIGA, certo? Que vai substituir a pior nota do semestre, certo? E envolve todo o conteúdo do semestre, todo o conteúdo que significa, então, a parte de hidrostática, termologia e gases ideais, certo? E esse aí vai ser feito dia 8/9, daqui a 2 semanas, às 14 horas, horário fora da aula, tá? Então, a recuperação paralela é feita fora do nosso horário vigente de aula, que é às terças-feiras, às 10h20. Então, isso aqui vai ser numa quarta-feira, dia 8. Então, quem está abaixo da média aí já vai começando a se mexer, tá? Pode me chamar aí no off aí, né? Depois no direct, para fazer perguntas, tirar dúvida, né? Sobre a parte do conteúdo que está com mais dificuldade. Sem problema nenhum, a gente conversa. Tá? Então, ó, dia 8/9, às 14 horas, vai ter um questionário via SIGA e somente aqueles alunos que têm nota abaixo de 7 podem acessar. Tá? Os alunos que estão com nota acima de 7 e acessarem terão problemas. Tá, gente? Beleza?
Bom, alguma dúvida? Não? Então, vamos começar. Galerinha, termodinâmica, tá? A ideia é entender como é que uma teoria que surgiu em torno de 1800, 1700, né? Perto de uma época onde nós tínhamos lá a Revolução Industrial, certo? Onde a maneira como a gente produzia tecnologia se tornou diferente e como a gente se locomovia também era diferente, né? O estudo por trás de como a gente transforma calor em movimento se tornou necessário, certo? Então, a termodinâmica é a parte da física onde a aplicação ela veio antes da teoria, certo? A da consolidação da teoria. A consolidação da teoria ela demorou um pouco mais de tempo, mas nós já tínhamos a tecnologia, nós já conseguimos transformar calor, né, efeitos de calor em movimento, que é a ideia, certo? Então, o que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai trabalhar com máquinas térmicas, né, quando a gente fala em termodinâmica. A gente vai trabalhar com máquinas que conseguem pegar o calor de uma fonte quente, certo? De uma fornalha, do que nós teremos lá, de uma câmara de combustão, por exemplo, se estiver falando de um motor que faz combustão, né? E transformar essa queima desse combustível, né, em movimento, certo? A gente não vai estudar aqui como que a gente faz um motor. A gente não vai entrar, isso aí é um papo para engenheiro, né? Então, lá quem for seguir na área da engenharia mecânica, da engenharia elétrica, da engenharia produção, sei lá, qualquer outro tipo de engenharia, vai, de repente, né, estudar com mais cuidado essas questões aí de como se funciona um motor térmico, como é que funciona um motor a combustão, como é que funciona um motor elétrico, né? Nós vamos estudar um pouco da teoria, de como se consegue pegar uma energia de um tipo, uma energia térmica, né, e transformar em energia mecânica, energia de movimento. Lembrando que a gente estudou no passado energia mecânica, né? A gente estudou lá energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, energia cinética, né, que são tipos de energia que estão envolvidas no movimento. Esse ano nós começamos a estudar energia térmica, né? Nós começamos a estudar calor, efeitos de temperatura. Agora, no final, nós estávamos estudando volume, pressão, que são grandezas físicas, né, que estão ligadas, né, à energia térmica. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ligar essas coisas. A gente vai pegar, então, a energia térmica, que é obtida lá pela queima, pela combustão, pelo aumento de temperatura de um sistema, né, onde a gente consegue pegar essa energia e transformar em movimento, certo? O maior símbolo disso são essas máquinas que vocês estão vendo aí no fundo, né, que é as Marias Fumaças, né, Maria Fumaça, que hoje em dia só existe em museu, né? Porque não é uma máquina efetivamente o consumo de energia dela, a gente tem muitas perdas de energia, né? A gente não tem uma efetividade muito grande com essas máquinas, mas elas são oriundas dessa revolução industrial, onde a gente começou, né, a fazer essa conversão e utilizar isso como tecnologia, certo? Na época, beleza? E daí apareceu uma nova ciência, né, uma física diferente, onde nós tínhamos que descrever, onde a obrigação dos físicos, dos cientistas da época, era tentar descrever como é que a gente conseguia fazer isso e como é que a gente conseguia aprimorar esse sistema, né? Melhorar o rendimento dessas máquinas, né? Já que, como eu disse para vocês, os trens, essas Marias Fumaça aí, elas têm uma perda de energia muito grande, né? A gente não consegue converter praticamente nem 80% da energia produzida no calor ali, na queima, na combustão do carvão, em movimento, tá? Então, o rendimento é muito baixo. A gente vai estudar isso, tá? A gente vai ver como é que a gente calcula o rendimento dessas máquinas aí, inclusive. Beleza, galera? Então, para a gente começar a entender esse negócio, a gente vai começar lá pelo básico, né? Os conceitos fundamentais da termodinâmica, tá, gente? Então, inclusive, relembrando, né? Qualquer dúvida aí, vocês podem parar e abrir o microfone para perguntar, tá, gente? Então, olha só, termodinâmica, pegando assim a palavrinha, né? Estudando
toda a filosofia que está por trás dessa palavra termodinâmica, nós temos que termo significa calor, dinâmica, né, significa movimento, né, como é que a gente pode gerar força e converter, então, o calor em movimento, certo? Então, basicamente, o que a gente vai tentar entender aqui é como a gente pode, por exemplo, né, observar um sisteminha como esse, que é um sisteminha lá, um experimento de Joule, né? Eu já apresentei esse experimento para vocês lá no início do semestre. Onde nós temos aqui uma massinha amarrada a uma manivela aqui, como vocês estão vendo. Essa manivela está ligada a essas placas aqui, essas pás, né? E essas pás aqui, quando essa massinha é liberada para cair, ela cai, certo? E como ela tem uma certa altura, ela tem o que nós chamamos de energia mecânica, né? Energia potencial gravitacional, como a gente já lembra do ano passado, né? Essa energia potencial, ela pode ser convertida em trabalho, certo? Porque ela tem a força-peso e está realizando um deslocamento devido a essa altura. E trabalho é energia, certo? Então lembre-se que toda vez que eu falar em trabalho para vocês novamente aqui, eu estou falando em consumo de energia. Neste caso aqui, o movimento dessa massinha, ele faz girar essas pás que estão dentro desse líquido aqui, que é água, né? Como vocês estão vendo aqui. Essa rotação aqui dessas pás vão fazer a água vibrar, as moléculas que constituem a água vibrar. E como vocês sabem, lá do início do semestre, vibração significa também aumento de temperatura. Então, se eu aumento a vibração das moléculas, eu consigo, então, aumentar a temperatura do sistema. Então, aqui a gente já está observando que existe um caminho, né? Onde eu, através do movimento, da força, da força-peso, no caso da massinha caindo aqui para baixo, do trabalho realizado por essa massa, eu tenho uma transformação de energia mecânica em energia térmica, certo? Como é que é? Porque energia térmica? Porque aumenta a temperatura, beleza? Então, aqui está o caminho, né? Ó, energia potencial gravitacional, né? MGH da massinha caindo, transformando em energia cinética de rotação das pás, uma transformação de energia, e essa transformação, essa energia aqui também é transformada em energia interna das moléculas de água, né? Em conservação, em energia térmica, né? Que é isso que eu estava falando para vocês. Bom, então isso é um caminho. Isso é um caminho onde a gente observa a transformação de energia, né? Energia mecânica e energia térmica. Mas a gente pode também pensar no sistema ao contrário, né? Por que não? Por que a gente não pode pensar num sistema onde eu tenho a água quente, eu aumento a sua temperatura, né? Esse aumento de temperatura vai gerar uma pressão interna dentro desse sistema aqui. Essa pressão aqui, esse vapor com alta pressão aqui, ele vai entrar nesse sisteminha aqui, que tem mobilidade, que tem possibilidade de movimento, certo? E esse vapor, ao sair por esses canos aqui, gerar um movimento. Isso aqui seria uma máquina térmica muito rústica, mas percebam que a ideia é de transformação de energia, ao contrário desses primeiros sistemas que eu estou mostrando para vocês aqui, onde nós tínhamos energia cinética sendo transformada em energia térmica. Aqui nós temos o contrário, energia térmica ali da água quente em energia cinética, de movimento dessa esferinha, certo? Então essa é a ideia, esse é o pensamento em transformação de energia. Se a gente conseguir compreender que nós temos transformação de energia, a gente vai conseguir compreender mais facilmente a termodinâmica, tá, gente? Bom, antes disso, nós precisamos dar nomes aos bois, né? Precisamos colocar nomes em algumas coisas aqui. Por exemplo, o que é sistema termodinâmico? Tá? O sistema termodinâmico é a porção da matéria que pretendemos estudar. Suficientemente extensa para poder ser descrita pelos parâmetros macroscópicos. Então, isso aqui, por exemplo, ali é aquela água que está ali dentro do reservatório, aquela água quente, aquele vapor de água que está ali dentro. Tá? Aquilo ali é, então, o nosso sistema termodinâmico. A vizinhança do sistema é tudo aquilo que está no exterior do sistema. Geralmente, a gente não considera a vizinhança, certo? A vizinhança não faz parte do sistema termodinâmico, tá? Mas ele pode influenciar, porque ele pode trocar calor, fazer aquele famigerado, aquilo que a gente já estudou no início do semestre, que é o equilíbrio térmico, né? E nós temos a fronteira.
A fronteira, superfície fechada, né? Que pode separar o sistema da vizinhança, certo? Então, separar o sistema da vizinhança é importante, porque se essa fronteira não permite troca de calor, isso aí a gente vai ter um comportamento. Se ele permite troca de calor, a gente tem outro comportamento. Então, isso aqui faz parte de tudo dos conceitos fundamentais da termodinâmica. O que nós estamos estudando, o que está fora do nosso sistema de estudo e o que faz a fronteira entre o que nós estamos estudando e o que nós não estamos estudando, tá? Beleza? Bom, aqui nós temos um exemplo. Isso aqui vai aparecer muito para a gente. O cilindrinho com o êmbolo. O cilindro com o êmbolo vai aparecer para nós para caramba. É o principal é o principal exemplo, tá? Que eu vou usar sempre. Então, olha só. Nós temos lá o gás que está ali dentro, né? O gás que faz parte do sistema termodinâmico. A vizinhança, que é o ar exterior, esse recipiente, que está aqui fora, né? Nós temos a parede móvel e essa parede cilíndrica aqui que faz parte da fronteira. A base cilíndrica, a superfície lateral cilíndrica, a parede são as fronteiras que interagem com o ambiente externo, certo? Então, essa é a ideia de um sistemão termodinâmico, tá? Beleza? Bom, para começar a ver o que os próximos passos, né? Eu vou ter que revisar algumas coisas com vocês. Revisar algumas coisas que nós estudamos lá no início no final do segundo semestre, né? As transformações gasosas. Vamos ver se vocês lembram aí. Eu posso fazer em torno de 3 transformações gasosas principais, tá? Quem são elas? Nós temos a transformação, isobárica, certo? Vamos ver se vocês lembram dos nomezinhos. Transformação isobárica, que é aquela transformação que acontece com pressão constante, tá? Pressão constante é uma transformação isobárica, beleza? E aí, para fazer uma transformação isobárica, já que a pressão é constante, nós temos uma relação, né, entre o volume no estado 1 e a temperatura no estado 1 vai ser igual ao volume 2 sobre a temperatura 2 no estado 2. Nós tínhamos lá também a transformação isotérmica. Isotérmica. O que significa a transformação isotérmica? Significa que nós temos temperatura constante. Temperatura constante, transformação isotérmica, né? E aí, pressão e volume transformam-se, né? Conseguem variar os seus valores. Então, se eu tenho um estado 1, eu consigo ter uma relação de igualdade com o estado 2, porque esses fatores de multiplicação P e V tem que se manter constante, tá? Essa é a ideia. Se eu multiplicar P1 e V1, tem que dar o mesmo valor que P2 e V2, mesmo os valores de P sendo diferentes, os mesmos valores de V sendo diferentes, tá? Que mais? Isobárica, isotérmica, isovolumétrica. A transformação isovolumétrica é aquela transformação onde nós temos volume constante. Volume constante, onde nós teremos agora a relação de P por T, né? P2, T2, tá? Beleza? Então, vocês lembram aí que vocês usaram muito isso aqui na terceira avaliação, né? Fizeram vários exercícios onde vocês tinham que identificar onde nós tínhamos isobárica, isotérmica, isovolumétrica, etc. E também trabalhamos com gráficos, né? Porque, mais do que nunca, vai ser muito importante dentro da termodinâmica trabalhar com gráfico, certo? Ou seja, a gente já vai ver alguns gráficos hoje. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos um gráfico P por V, que é o gráfico padrão. Se eu tenho uma transformação isobárica, significa que nós temos pressão constante. Então, eu tenho uma transformação onde eu saio do ponto 1 e do ponto 2, onde nós temos a pressão constante. Então, de 1 para 2 aqui, nós temos isobárico, certo? Nós temos também, podemos fazer uma transformação isovolumétrica, onde eu saio de 2 para 3. Aqui, no caso, 2 para 3, volume constante. Então, aqui é isovolumétrico, certo? E eu posso fazer uma transformação isotérmica, né, onde eu tenho que preencher com aquelas linhas isotérmicas. Lembram? Que são as linhas que saem aqui, por exemplo, de 3 para 1, certo? De 3 para 1
é uma isotérmica, uma transformação isotérmica, certo? Onde eu tenho aquelas linhas que são exponenciais, né? Elas não são curvas, são linhas curvas, né? E onde eu tenho a temperatura constante, certo? Então, se vocês lembrarem bem como eu entender esse gráfico aqui, P por V, né? Fica fácil de identificar onde eu tenho cada tipo de transformação. O que mais, gente? Nós tínhamos mais equações dos gases, né? Nós temos as equações dos gases ideais, que temos a relação fundamental, né? Onde nós podemos ter uma relação onde todas as grandezas físicas elas se modificam, né? PVT, P2, V2, T2, onde isso aqui poderia ser uma relação, né, de uma transformação, por exemplo, adiabática, onde todas as grandezas físicas se modificam, certo? A diabática não tem nenhuma grandeza física aqui que está se mantendo constante, certo? Nenhuma delas se mantém constante. Então, eu posso ter uma situação como essa também, e aí eu vou usar a relação dos gases ideais, né? A equação geral dos gases ideais, beleza? Lembrando que eu posso também demonstrar como é que fica uma transformação adiabática, um gráfico P por V, só que eu tenho que desenhar duas isotérmicas, duas curvas isotérmicas, tá? E aí, a transformação adiabática, ela é uma curva que liga duas curvas isotérmicas, né? Duas isotermas. Então, aqui, se eu saio de 1 para 2 aqui, fazendo essa curva aqui entre duas transformações, entre duas curvas isotérmicas, eu tenho uma transformação adiabática, onde todas as grandezas físicas, como vocês estão podendo ver aqui, pressão e volume também se modificam, né? São modificados, inclusive, a temperatura, certo? Então, uma transformação de todas as grandezas se modificam, a curva, ela tem esse caráter aqui. Todas essas coisas, lembrando, né, são coisas que já estão em aulas passadas, então, se vocês precisarem revisar disso, né, também podem olhar as aulas passadas. Nós também tínhamos a equação dos gases ideais, que envolvia a constante dos gases ideais, né? Nós tínhamos lá a equação do PV nRT, né? Onde N é o número de mols do meu gás e R é a constante dos gases ideais. Vocês também usaram muito isso nas aulas passadas. Os gases ideais. Esse R aqui, ele vale em torno, né? Em torno de 8,3 Joule vezes Kelvin vezes mol. Né? Esse geralmente é o valor padrão dele. Lembrando que ele poderia aparecer também em outra unidade, né? Aquela unidade TM por litro, mol vezes Kelvin, né? Ela poderia aparecer também nessa unidade também. É a TM vezes litro, né? A TM vezes litro, Kelvin por mol, tá? Que aí ele mudaria o valor, ficaria em torno de 0,083, né? 0,82, em torno disso, tá, gente? Mas então, essas aqui são algumas das equações que nós usamos semestres passados para falar sobre transformações gasosas. Por que eu estou relembrando disso? Tá? Por que eu estou falando disso aqui novamente? Porque isso aqui será necessário. Novamente, tá? Porque quando a gente vai trabalhar com termodinâmica, certo? Aí vocês podem pensar no motor, certo? Numa máquina térmica. Máquinas térmicas e motores possuem pistão, né? Possuem um êmbolo. O que é um pistão? É um êmbolo que tem movimento, né? Que pode ir para cima e pode ir para baixo. Esse êmbolo que tem movimento, ele vai comprimir ou expandir uma câmara, onde eu vou fazer uma mistura, onde essa mistura pode ter combustível ou pode ter uma água com gás, né? Como o caso das Maria Fumaça, onde nós tínhamos uma câmara com água quente que teria um gás, então, ali dentro, né? A compressão e a expansão desses pistões, né, gera o movimento da minha máquina térmica do meu móvel, perfeito? Então, o que está envolvido nisso? Está envolvido nisso variação de pressão, variação de volume e variação de temperatura de um sistema que está dentro dessa câmara. Essa é a ideia por trás de que porque a gente está revendo essas coisas. Porque essas transformações gasosas aqui podem ser necessárias para a gente entender, então, o funcionamento de uma máquina térmica. Tá? Beleza? Olha só, que loucura.
Vamos pensar então que este meu êmbolo que está aqui, esse negocinho que está aqui, é então a minha... é o pistão de uma máquina térmica, né? Um motor, certo? Onde nós temos um gás aqui dentro e nós temos esse êmbolo, que pode ser o meu pistão, que pode ir para cima e pode ir para baixo, certo? Ele pode expandir e ele pode comprimir, perfeito? Ele vai expandir e comprimir dentro desse dx aqui, que é um deslocamento realizado por ele, certo? Para entender isso aqui, eu tenho que falar sobre uma coisa chamada trabalho. Porque lembrem, tudo dentro da termodinâmica está em termos de converter trabalho, converter energia térmica em energia de movimento. Então, se eu consigo entender isso, eu sei que está envolvido ali um trabalho. O que é o trabalho? É o gasto de energia para realizar isso aí, certo? Se vocês lembrarem lá do primeiro ano do ensino médio, o trabalho ele tinha uma definição. O símbolo do trabalho era o W, né? Ou o tal, que é uma letra grega, tá? Ele pode aparecer dessas duas maneiras aqui para vocês. No nosso livro, se não me engano, aparece o tal. O livro de física lá que vocês têm em casa, né? Vocês pegaram, ou se quem não pegou aí, pode pedir para mim que eu mando um link aí com o PDF dele. O tal é o trabalho e ele era definido por força vezes deslocamento, certo? Essa é a definição de trabalho. Quanto de força que eu aplico para realizar um deslocamento, isso é a energia que eu gastei, certo? Percebam que nós temos aqui uma realização de uma força que está empurrando esse pistão aqui para baixo e ele desloca esse pistão aqui uma distância dx. Ok, né? Tudo certo. Então, o que foi realizado ali? Foi realizado um trabalho. Apliquei uma força, realizei um deslocamento, trabalho. Gastei energia, certo? Só que dentro da termodinâmica, as grandezas físicas que nós usamos não vão ser geralmente força e deslocamento, né? Vão ser grandezas físicas linkadas a propriedades dos gases que estão envolvidos dentro dessa câmara, né? E quando a gente olha para as equações que nós estávamos usando antes, não aparecia força e deslocamento. Aparecia pressão, volume, temperatura, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar uma jogada matemática para fazer aparecer, então, aquelas grandezas físicas que nós estamos trabalhando no trabalho. Para a gente começar a entender como é que eu aplico um gasto energético, uma realização de um trabalho, dentro das grandezas físicas que envolvem gases, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, olha só. Olha o truque matemático que eu vou usar aqui. Então, o trabalho é força vezes deslocamento. Perfeito, né? O que acontece se eu multiplicar uma grandeza física, um número, né, na matemática, e dividir pelo mesmo número, né? Se eu multiplicar e dividir por 3. 3 por 3 é igual a 1. Então, olha só. Se eu multiplicar x por 1, isso aqui continua sendo x. Perfeito? Se eu multiplicar x por 3 sobre 3, então, quanto é 3 sobre 3? É 1, né? Então, isso aqui continua sendo x. O que eu quero dizer com esse truque aqui? Significa que eu não estou mudando em nada o argumento, né? Eu não estou mudando em nada o x. Tanto faz eu multiplicar ele por 1, ele continua sendo x, ou multiplicar ele por 3 sobre 3, porque ele continua sendo x ainda, certo? Então percebam que beleza disso aqui. Porque olha só, eu vou fazer uma coisa parecida, só que envolvendo grandezas físicas. Se eu multiplicar e dividir isso aqui pela área do meu êmbolo, então o A é a área. Percebam que eu estou multiplicando e dividindo pela área, então eu não estou modificando em nada o conceito de trabalho. Eu estou multiplicando por 1, certo? Só que eu vou aproveitar disso aqui para fazer aparecer grandezas físicas que nós conhecemos. Por exemplo, força sobre área, eu conheço muito bem. Isso aqui é pressão. Força sobre área é pressão. Então, eu posso dizer que o meu trabalho realizado para empurrar esse pistão aqui, esse êmbolo para baixo, tem a ver com a pressão que eu aplico, certo? E distância, esse distância aqui, vezes área, isso aqui nada mais é do que volume.
Distância vezes área é volume, certo? Eu tenho uma área, eu tenho uma outra dimensão que eu estou aplicando aqui, que eu estou analisando. Isso aqui é 3 dimensões, é metro cúbico, né? Então isso aqui é volume. Então nós temos aqui, só que esse volume aqui, percebam que eu vou considerar aqui um delta de volume, tá? Mas depois eu já explico isso aqui. Vou explicar um delta de volume, porque essa variação de deslocamento aqui vai ocasionar uma variação de volume do meu sistema, tá? E a pressão não necessariamente ela pode se modificar porque a força é constante aqui, tá bom? E como a área do êmbolo também não se modifica, então eu estou falando de pressão constante. Então, olha só, percebam que eu acabei de construir uma equação para o trabalho que envolve pressão e variação de volume, certo? Então, olha só, o trabalho, então, ele pode ser escrito também como sendo o volume final menos o volume inicial, né? Porque é a variação de volume. Gente, como eu falei para vocês que a pressão não se modifica, né? A pressão não se modifica porque a força, a gente está considerando uma força constante que está empurrando aqui, né? E a área do êmbolo ela não se modifica. Ó, vejo aqui que o Azinho é sempre o mesmo valor, né? Essa área. Então significa que nós estamos falando aqui uma transformação isobárica. Então, para uma transformação isobárica, onde a pressão não está se modificando aqui, mas o volume se modifica, certo? E possivelmente a temperatura também vai se modificar, né? Nós temos uma transformação isobárica onde eu posso calcular o trabalho realizado pelo sistema ou pelo gás através dessa equação. Pressão vezes variação de volume, certo? Veja o seguinte, gente. Se eu estou expandindo o gás, olha só, isso aqui é importante, tá? Se eu estou expandindo o pistão, empurrando ele para cima, quem está realizando o trabalho? O gás que está lá dentro. Então, é um trabalho realizado pelo sistema. O gás que está empurrando o pistão para cima. Quando nós temos compressão, o trabalho está realizado sobre o sistema. Alguém de fora está empurrando ele para baixo. Alguém está comprimindo esse gás. Não é o trabalho do gás lá dentro, né? Se comprimir. Geralmente é a galera que algo externo que empurra ele para fora. Então, nesse caso da compressão, o trabalho é realizado sobre o sistema. Quando ele empurra, é o sistema que realiza. Quando ele é comprimido, é sobre ele, tá? Então, esses são alguns detalhes. E a gente identifica isso, ó, analisando essas variações de volume aqui. Beleza? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês que como nós temos uma transformação isobárica, certo? Isobárica, pressão constante, a gente pode identificar e construir um gráfico dessas coisas, né? Nós podemos ter aqui, ó, nesse caso, o volume inicial é menor que o volume final. Ou seja, aqui teve uma expansão termodinâmica, né? Uma expansão. Aqui nós temos o volume final, aqui é volume final, volume inicial. Vejam a flechinha, ele está vindo nessa direção, a transformação, ó. Certo? Então isso aqui é uma compressão. Compressão. Certo? Beleza. Qual é a ideia aqui? Tá? Na expansão, a gente diz que o trabalho é positivo, né? Trabalho é maior que zero. Ou seja, né? O trabalho, quem realiza o trabalho, o volume aumenta, certo? Ou seja, o gás que empurrou o êmbolo para cima, certo? Então, o trabalho é feito pelo sistema. Então, é um trabalho positivo. Quando ele é comprimido, certo? Que algo de fora realiza o trabalho sobre ele, nós consideramos que o trabalho é negativo, tá? O que mais que nós podemos usar quando nós analisamos esses gráficos aqui? Que a área desse gráfico, o cálculo da área desse gráfico, onde está acontecendo isso aqui, é igual ao trabalho realizado, né? Aqui, ó, também tem com o tal, né? Percebam que eu posso olhar um gráfico e às vezes o gráfico pode ter uma forma muito diferente aqui, como por exemplo esse caso aqui. E eu calculo a área desse gráfico e eu tenho o trabalho realizado, certo? Se é uma expansão, é um trabalho positivo.
ser uma compressão é um trabalho negativo. Mas percebam que eu vejo se foi gasta energia pelo sistema ou gastaram energia sobre o sistema para realizar isso aí. Certo? Então, existem maneiras de calcular a energia envolvida no sistema analisando os gráficos envolvidos. Certo? Calculando a área deles. É isso que esse slide está querendo dizer para vocês. Tá? Bom, vamos fazer um exercício, então, para ver se vocês conseguem entender o que eu estou falando, né? Fica mais fácil de a gente compreender. Galerinha, então, olha só, nós temos aqui ó, um cilindro, tá? Munido de um pistão, que contém um gás ideal a temperatura de 273 Kelvin, tá? Então, vamos botar aqui ó, a temperatura dele. Temperatura 273 Kelvin, tá? A pressão desse cara aqui é 1,02 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado, que é o Pascal, tá? Pascal, Newton por metro quadrado. E um volume de 2,24 vezes 10 na menos 2 metros cúbicos. Uma força F atua sobre o pistão, reduzindo o volume do gás para 2,22 vezes 10 na menos 2. Então, esse aqui são os parâmetros iniciais, certo? E no parâmetro final, nós temos que o volume 2, ele foi para 2,22 vezes 10 na menos 2 metros cúbicos. Mas ele dá uma informação importante, que a pressão se mantém constante. Certo? Ou seja, nós temos uma transformação isobárica, certo? Onde a pressão aqui se manteve no mesmo valor. Certo? Bom, a primeira pergunta que ele faz, gente, é o trabalho realizado sobre o gás. Certo? Qual é o trabalho realizado sobre o gás? Bom, a gente recém aprendeu uma equação que descreve como a gente pode calcular o trabalho realizado sobre o gás, né? A pessoa está empurrando esse gás aqui para baixo, o pistão ali para baixo, né? Então, nós temos que pressão é uma isobárica, né? Vai ser o volume final menos o volume inicial, certo? Então, o trabalho vai ser 1,02 vezes 10 na 5, vezes o volume final, que é 2,22 vezes 10 na menos 2, menos 2,24 vezes 10 na menos 2, certo? Vou botar aqui a resposta da letra A aqui em cima, tá, gente? Então, o trabalho realizado vai ser quanto? Olha só. Vou fazer aquela subtração primeiro, né, que está dentro do parênteses. 2,22 expoente na menos 2, menos 2,24 expoente na menos 2, isso aqui vai dar um valor negativo, né? Menos 0,0002 metros cúbicos. Vou multiplicar agora por 1,02 expoente na 5, que é a pressão. E isso aqui vai dar menos 20,4 joules. Percebam que deu um trabalho negativo. Por que deu um trabalho negativo? Porque o trabalho realizado pela força externa, aquelas mãozinhas que estão empurrando o pistão para baixo, né? Então é realizado sobre o sistema. Se é sobre o sistema, olha só, estou comprimindo, o trabalho tem que ser negativo. Beleza? Na letra B, ele pergunta o trabalho realizado pela força externa. Galera, é o mesmo trabalho, certo? Quem é a força externa? A força externa são as mãozinhas, né? O trabalho sobre o gás tem um valor, mas é o mesmo trabalho realizado pela força externa, né? A força externa também realizou um trabalho de 20,4 joules, certo? Na letra C, ele pergunta a temperatura final do gás. Galera, temperatura, isso aqui é uma transformação isobárica, não é? Certo? A gente já tem a temperatura inicial, tá em Kelvin. Então, se é uma transformação isobárica, isso aqui fica, então, ó, volume inicial sobre temperatura inicial, que é igual ao volume final sobre temperatura final, certo? Lembrando que isso aqui tem que estar tudo em Kelvin sempre, né? Então, o volume inicial é 2,24 vezes 10 na menos 2 sobre 273, que é igual a 2,22 vezes 10 na 2, menos 2, sobre a temperatura final, que eu quero descobrir, certo? Como é que eu resolvo isso? Vamos lá. Em cruz, né? Então, olha só, vou botar aqui do cantinho, ó, temperatura final
vezes 2,24 vezes 10 na menos 2. A temperatura 273, passar multiplicando lá, ó, 2,22 expoente na menos 2 vezes 273. Isso aqui dá 6,06. 206, assim. E a temperatura final do gás, então, vai ser esse 6,00606 dividido por 2,24, expoente na menos 2. Isso aqui dá 270,56. 270,56. Vamos dar uma conferida aqui nos resultados para ver se está ok. Ver se eu montei certinho aí. 2,22 expoente na menos 2, 273, divididos por 2,24 expoente na menos 2, 270,56. É isso aí, temperatura final. Então tá aí, galera, tá? 270,56 é a temperatura final do meu gás. O que acontece? Nós temos que mostrar, né, o que acontece através de um gráfico na letra D. Então, na letra D aqui nós temos P, um gráfico P por V. Ó, é um gráfico de pressão por volume. Isso aqui é uma compressão. Então, significa que eu tinha um volume inicial e eu vou ter um volume final aqui. Eu estou comprimindo o meu sistema. Então, eu vou daqui para cá, certo? Com pressão constante. Então, eu vou do inicial para o final, como vocês estão vendo aqui. Isso aqui é o gráfico da letra D, como vocês estão vendo aqui. Tá, gente? Belezinha? Deixa eu dar uma conferida final aqui, se está tudo certo. Acho que sim, né, gente? Qualquer coisa, vocês me confirmem aí. Façam as contas junto comigo. Estou meio desconfiado desse número aqui. Mas eu acho que é isso aí. Beleza. Tudo certo? Vamos embora, então. Seguimos. Galera, esse aqui é outro exercício, como vocês estão vendo, tá? Um gás expande do volume V1 de 1 metro cúbico até o volume V2 de 3 metros cúbicos. Então, tem uma expansão aqui, né? Uma expansão. Conforme o gráfico P por V. Nesse caso aqui, percebam que a pressão também mudou, né? Não é mais isobárica. Ele pergunta para calcular o trabalho, mas a gente não tem uma equação para calcular o trabalho que não seja de uma isobárica, né? Mas a gente tem uma maneira de calcular através do gráfico, e ele fornece isso para nós. Olha só o gráfico que bonito aqui. Então eu sei que se eu calcular a área do gráfico, eu tenho o trabalho realizado, certo? O trabalho realizado por ele. Então é isso que eu vou fazer, gente. Que gráfico é esse? Como é que calcula a área desse gráfico aqui? Isso aqui é um trapézio, certo? E a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura do trapézio sobre 2. Só que isso aqui é um trapézio deitado, né, gente? Olha só, a base maior dele está aqui, daqui até aqui, que vale 8 unidades, né? A base menor está aqui, que vale 2 unidades. E a altura dele, que está aqui, vale 2 unidades também. Então, como é que fica a área do trapézio aqui? Vai ser base maior, que vale 8, a base menor, que vale 2, vezes a altura, que vale 2, sobre 2. Né? Nós temos 2 sobre 2 aqui. A área do trapézio, então, vale 8 mais 2, que vale 10. Ou seja, a energia gasta para realizar esse trabalho aqui por esse gás é 10 joules. 10 joules de energia. Só pelo cálculo da área, como vocês estão vendo aqui. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Galera, nós já passamos um tempinho, um pouquinho mais, tá? Eu vou finalizar a aula por aqui. Eu vou deixar essa parte de ciclos, essas transformações cíclicas aqui para a próxima aula. Eu começo a partir daqui, uma revisadinha, e a gente começa a partir daqui, tá? Vai ter umas atividades aí para vocês resolverem, tá? Mas sem envolver ciclos, vai ser só a primeira página, vai ter 2, 3 aí.